começando agora mais um programa e hoje quem nos recebe é o Dr. Guilherme Lapin, ele que é cirurgião plástico, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Denilde? Como é que você tá? Bom, primeiramente um prazer ter a Saúde na TV aqui com a gente e vai ser um prazer fazer essa entrevista com vocês. Nós que agradecemos, doutor, é uma honra estar aqui com o doutor, falando de um assunto tão importante aí para o nosso público. Nossa pauta de hoje, doutor, é sobre mastopexia com prótese, né? A mastopexia, ela significa levantar a mama, fixar a mama na posição correta dela, né? Tem uma confusão comum entre mastopexia e mamoplastia. A mamoplastia é um termo genérico para todas as cirurgias plásticas da mama, né? Então, a mastopexia é um tipo de mamoplastia. E é a mamoplastia onde você fixa, onde você faz a pexia da mama no lugar correto. E quando você diz mastopexia com prótese, significa colocar a mama no lugar correto, utilizando também uma prótese, porque pode ser feita sem prótese também. Ah, tem esse diferencial também, essa opção, né, doutor? Tem. E quanto à indicação, doutor, quando o paciente chega até aqui, que ela quer fazer uma cirurgia na mama, né, como que o doutor tem esse olhar para a indicação? O público confunde muito a mastopexia com a inclusão de prótese. Então, a inclusão de prótese é aquela cirurgia onde você coloca apenas uma prótese por uma incisão pequenininha no sulco mamário. Você está mexendo apenas uma variável, que é o volume. Então, ela é aplicada para aquelas pacientes com mamas simétricas, em geral, que desejam um aumento dessa mama, e você só coloca essa prótese e acabou. Você não mexe em formato, a posição da areola, a simetria, né? Você tem muito pouca liberdade nisso. Já a mastopexia não, é para aquela mama que ela já está mais amadurecida, mais envelhecida e que caiu, amamentou, ganhou peso, enfim, questões genéticas, né? E você tem que mexer em mais variáveis, você tem que reposicionar ela, acertar o formato, acertar o volume, então você mexe em mais variáveis e disso daí decorre mais cicatrizes, é uma cirurgia bem mais complexa do que a mera inclusão. Doutor, a gente acompanhou um pouquinho também das suas redes sociais e tem um vídeo muito explicativo, inclusive, né, a respeito dessa cirurgia que o doutor está passando aí para o público entender um pouco mais também. E claro que de um paciente para o outro, cada um reage de uma forma também, não é mesmo? Pois é. O que eu percebo nos meus pacientes é que eles procuram vários médicos e todos buscando, né, indicando a mastopexia. Só que cada cirurgião plástico faz essa mastopexia de uma forma diferente. E fica muito confuso, e eu entendo isso para o público geral, entender qual que é a diferença de uma mastopexia para outra. É tudo igual? É tudo a mesma coisa, né? Eu sempre brinco que é que nem você comprar um carro. Carro é um nome genérico, que pode significar vários modelos. Sim. Né? Então, a mastopexia também. Cada cirurgião faz de uma forma diferente. E aí existe, obviamente, na ciência, a ponta da técnica, né? Que nem todo cirurgião adere, porque sempre fez há muitos anos, tem uma aderência já, sempre deu certo, aquela coisa assim, não se atualiza também, né, doutor? Então, não queria falar, mas enfim, sempre deu certo e ele está fazendo aquilo que para ele é o que funciona, né? E na verdade a técnica evolui, né? Então a gente tem que saber indicar essa evolução. E aí, como você perguntou agora há pouco, quando o paciente vem aqui, qual é a primeira coisa que a gente tem que identificar? A gente tem que tentar alinhar a expectativa com esse paciente. A gente tem que tentar extrair dele qual é o tipo de mama que ele deseja. E aí tem várias maneiras de fazer isso. Tem simulação em computador, tem colocar prótese no sutiã, mas sinceramente, eu acho que a única que funciona de verdade é ele trazer uma foto de mama que ele acha bonita. Através dessa foto, eu vou conseguir entender qual é o padrão de mama que ele gosta. Porque a ideia não é fazer a mama idêntica da foto. Sim. Quem dera fosse isso possível, né? Mas não é. Então a ideia é entender que ele gosta de uma proporção de mama em relação ao tórax, ele gosta de uma mama mais cheia, mais vazia, mais marcada, mais natural, né? E tudo isso é possível correr atrás durante a cirurgia, né? Então eu imprimo essa foto, levo para o centro cirúrgico, grudo na parede e aquilo lá vira a opinião da própria paciente durante o intraoperatório.
Que bom, doutor. Então o doutor consegue, né, almejar ali, entregar já para a paciente o resultado que ela tá vendo ali, que ela tá pedindo, que ela chegou, né? E aí, além dela estar com essa expectativa, ela consegue também ter uma ideia como é que vai ficar. Ela fica muito mais autoestima, já começa daí, né, doutor? Não, essa é a melhor maneira da gente não ter insatisfação no pós-operatório, porque quantos casos que a paciente entra aqui e fala assim, ele fez uma cirurgia, o outro colega fez uma cirurgia, mas ficou pequeno, ou ficou grande, ou ficou XY. Então você fala, puxa, porque não teve aquela liberdade para eles se entenderem bem, ou ficou muito vago. Né? Então a ideia da foto é perfeita para isso daí, para a gente alinhar o que esperar, alinhar a expectativa. E até mesmo, vou te falar, dependendo da foto, às vezes a paciente vem falando assim, eu quero uma mastopexia sem prótese. E ela traz uma foto que só é possível obter com prótese. E eu falo para ela, não, isso aqui não dá para a gente obter sem prótese, ela acaba aderindo a uma prótese. Que bom. Então a gente consegue alinhar isso daí. Que bom. Uma dúvida muito recorrente também, doutor, que todas as mulheres têm, né, é sobre a cicatriz, né, doutor? Fazer uma cirurgia e depois ficar com uma cicatriz muito grande, muito feia, né, isso a gente assusta. Como é que funciona a cicatriz nesse caso de cirurgia? Então, isso daí a gente está falando já de como que está a situação da técnica da mastopexia, né? A técnica clássica de uma mamoplastia em geral, né, é uma técnica que remonta aos anos 60, da época do Dr. Pitangui, né? Em que você faz uma cicatriz pré-marcada, você desenha no pré-operatório uma cicatriz já pré-marcada. Em geral, essas cicatrizes são enormes, né? Elas são aquela incisão periareolar, vertical e horizontal, fazendo um T, mas esse componente horizontal é enorme. Em geral, corre para a lateral do tórax ou até mesmo se junta no meio, né? Até dificultando a paciente usar um decote ou usar um biquíni que mostra a lateral do tórax, né? Então, assim, nós temos já maneiras de melhorar, de diminuir essa cicatriz para o que ela é necessária de fato, né? Então, hoje em dia a gente tem uma abordagem que chama de cicatrizes reduzidas, né? Ou short scar, que é uma abordagem onde você visa colocar uma cicatriz periareolar e vertical, a princípio, e quando há muita sobra de pele, você transforma a parte final da cicatriz vertical numa horizontal. Então, se for possível, você já encerra ali, faz uma periareolar e vertical. Se sobrar um pouquinho de pele, você faz um Lzinho, então fica uma cicatriz em L, pequenininho, componente horizontal, ou até mesmo um T, só que um T muito menor do que a cicatriz clássica. Então isso daí reduz o tamanho da cicatriz em muito, né? Excelente, que ótima notícia. Vamos falar um pouquinho também, doutor, do pós-operatório. O que o paciente pode esperar, né, dessa cirurgia? Então, é uma cirurgia que envolve algumas cicatrizes, né? Então, a gente coloca uma prótese, né? A gente vai falar também um pouquinho dessa técnica de sustentar a prótese, né? Como a gente utiliza o músculo para sustentar essa prótese, o pós-operatório pode ter algum desconforto, não é nada demais, uns 2 dias de uma pequena dor, né? Mas com analgésico, a gente cobre bastante a analgesia e, em geral, costuma ser bem tranquilo. Mas é importante a paciente ter algumas restrições, né? Então, restrição de braço, a gente sabe que paciente que mexe muito o braço, a cicatriz sofre um pouquinho, né? Porque ela começa a ser tracionada. Então, braços quietinhos, tem que usar um sutiã cirúrgico. A gente utiliza uma colinha de última geração que chama Prínio, né? Então, essa colinha de última geração, ela deixa muito confortável o pós-operatório, de não ter que ficar trocando micropor, trocando gaze. Você coloca essa colinha, ela impermeabiliza a cicatriz e você consegue ter um pós-operatório sem se preocupar nesse tipo de cuidado, né? E com 3 semanas a gente tira essa colinha, em geral a cicatriz já está com um aspecto bem bacana, e aí, óbvio, a gente espera desinchar, né? A gente sempre fala que o resultado final é entre 4 e 6 meses. 4 e 6 meses. E esse paciente depois sempre está aqui olhando, mostrando e fazendo outras cirurgias, né, doutor? Porque é um atendimento qualificado, um atendimento que está sempre junto ali, tirando as dúvidas desse paciente, né? Exatamente. Uma coisa importante para enfatizar é aonde que está a ponta da técnica, né? O que a gente considera de bacana hoje para uma mastopexia? Então são vários pequenos itenzinhos, né? Então vamos lá. O primeiro item é o que a gente chama de
quando a gente coloca uma prótese, a técnica clássica de mastopexia é colocar a prótese acima do músculo. O problema disso é que essa prótese ela representa um peso para uma mama que já tem os ligamentos flácidos, que já tem os ligamentos mamários mais caidinhos. Então, rapidamente essa prótese cai. Essa prótese puxa a mama para baixo e a mama acaba caindo. A maneira de você estruturar melhor essa prótese é utilizar o músculo. Então, a gente usa o músculo, mas não de uma forma total. Você coloca a prótese numa situação de dual plane, duplo plano, onde o músculo ele recobre a parte superior da prótese e deixa a parte inferior exposta. Ao mesmo tempo, tem a evolução do dual plane. A evolução do dual plane é o que a gente chama de alça muscular, onde você deixa uma porção do músculo na lateral do tórax para sustentar ainda mais essa prótese, não deixar ela lateralizar, não deixar ela cair tão rápido. A gravidade sempre vence no final, tá bom? Então você estrutura essa prótese em dual plane com alça muscular. Então isso é um ponto importante. Utiliza a abordagem short scar, como eu falei, para a gente ter cicatrizes menores, né? Você faz uma coisa que a gente chama sutiã interno. O sutiã interno, quem pesquisa sabe bem o que é, não é nada mais do que você fixar a cicatriz horizontal ou fixar o sulco no lugar do sulco. Uma coisa meio óbvia, né? Mas que se você não faz, ao longo do tempo a mama acaba descendo. Cedendo aí. E a cicatriz acaba subindo. Então a gente vê a cicatriz horizontal fora do sulco, acima do sulco. Né? Então o sutiã interno ele resolve esse problema. Né? Então são abordagens técnicas que a gente tem que adicionar. Né? Fora isso, a colinha, prínio, que eu já falei para você, para a gente impermeabilizar a lesão. Nunca usamos dreno. Né? Se alguém tem essa questão, né, o dreno já é obsoleto, na verdade. Né? Então a gente não precisa dele. A gente faz alguns refinamentos na mama, utilizando lipoaspiração. Então a gente lipoaspira sobretudo a lateral e aquela gordurinha aqui de cima, né, que incomoda muitas pacientes, né? Sim. E para a gente fazer aquele contorno lateral bonito da mama. E por fim, para não ser cansativo, a gente ainda faz uma lipoenxertia. A gente utiliza essa gordurinha para fazer um refinamento e simetrizar a mama com mais precisão, que é você injetar gordura nos lugares onde a espessura da mama é diferente. Então, um lugar é mais grosso, outro é mais fino, poxa, você pode injetar gordura e deixar os dois parecidos. Ou seja, fica perfeito, a autoestima das mulheres fica lá em cima, né, doutor? A ideia é essa. Doutor, adorei saber mais a respeito dessa cirurgia, mastopexia com prótese e sem prótese. Nós hoje estamos falando da com prótese, mas o doutor já explicou que existem os dois tipos, né, doutor? Já. E espero que vocês tenham gostado. Para saber mais do trabalho do Dr. Guilherme Lapin, você pode também acompanhá-lo através das redes sociais. Inclusive, nós falamos aqui no começo da matéria sobre um vídeo muito explicativo, né, com imagem que ele mostra lá detalhadamente a respeito dessa cirurgia e como ele faz essa cirurgia. Muito obrigada, meu doutor. Eu que te agradeço, Adenildo. Um prazer ter vocês aqui. Nós que agradecemos. É o programa Saúde na TV, sempre com muita informação e responsabilidade para você. E você já sabe, para saber mais do trabalho do Dr. Guilherme Lapin, você pode acompanhá-lo através das redes sociais.